falar, como já vos tinha dito em alguns vídeos anteriores, que todas as feiras iria comentar com vocês, conversar um pouco com vocês sobre aquele livro que nós usávamos na igreja antigamente e que explicava muitas coisas, muitos ensinamentos que nós aprendíamos até mesmo para os recém-conversos, não é? E hoje então nós iremos iniciar um pouco deste curso, podemos dizer assim, e se chama Princípios do Evangelho. E o primeiro vídeo que eu vou partilhar com vocês toda sexta-feira vai ser hoje e vai se chamar a partir do capítulo 1. O que é o princípio do Evangelho? O princípio do Evangelho são princípios que nós acreditamos e queremos que todas as pessoas possam ver realmente o que as Escrituras querem dizer. E esse princípio do Evangelho que ensinava-se na igreja é daquela maioria daqueles membros recém-conversos que estavam ali para aprender realmente o que nós acreditávamos. E o primeiro capítulo deste livro, como o primeiro vídeo que eu gostaria de falar com vocês, o primeiro capítulo deste vídeo se chamará Nosso Pai Celestial, ou em outras palavras, Deus, o Pai. Mas muito bem mesmo. Agora, uma coisa muito interessante. Muitas pessoas ainda estão confusas, muito confusas ainda, que existe apenas Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Mas espera aí, Deus e Jesus Cristo é a mesma pessoa? Então existe apenas um Deus? Ou será que eles têm duas cabeças? Tem uma fusão entre eles? Como este primeiro vídeo, como eu falei, o nosso Pai Celestial, ou em outras palavras, Deus, o Pai. Porque existe também Deus, o Filho, e existe Deus, o Espírito Santo. Então quer dizer que são três deuses? Podemos dizer que sim. Mas todos eles são unidos em um só propósito. Como está escrito lá em João 10:30, quando Jesus Cristo ele fala: Eu e o Pai somos um só. Muitas pessoas interpretaram essa passagem da Bíblia como dizendo que Deus e Jesus Cristo eram uma pessoa, uma única pessoa. Mas se nós olharmos um pouquinho atrás, como vamos ver, quando o próprio Jesus Cristo é batizado, fala que Jesus Cristo foi batizado e ao sair das águas, João Batista viu o Espírito descer sobre ele e uma voz vinha do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, ouve-o. Então podemos ver como fossem três pessoas ali, três seres. Existia Jesus Cristo sendo batizado, o Espírito Santo e uma voz que vinha dos céus que era de Deus, o Pai. Como também nós podemos ver quando Jesus Cristo ele vai orar no jardim de Getsemane, quando ele está a orar no jardim de Getsemane, ele ora a um ser. E este ser é Deus, o Pai. Seria muito egocentrismo se Jesus Cristo ele orasse para ele próprio. Jesus Cristo estava nos mostrando que existia um ser superior até mesmo do que ele, que era o próprio Deus. Então, a partir daquele momento, Jesus Cristo estava deixando bem claro que não somente Deus e ele eram pessoas distintas, mas eles eram um. Como fala lá em João 10:30, eu e o Pai somos um só. Mas lá em João 17:21 fala que Jesus Cristo está orando para que seus discípulos sejam um também nele, no próprio Jesus, e Jesus é um no próprio Pai. Se fosse assim, lá em João 17:21 fala que Jesus Cristo estava orando para que seus discípulos fossem um, assim como ele era um no Pai. Então, se formos levar ao pé da letra, então seria o quê? Jesus Cristo tem 12 apóstolos. Não significaria uma fusão dos 12? Não. Quando Jesus Cristo falou que ele queria que fossem um, assim como ele era um com o Pai dele, significava um em propósito. Deus, o Pai, ele é um com seu Filho Jesus Cristo em propósito, como fala lá em Moisés 1:39, que ele vai feito a imortalidade de todos os homens. Este é o propósito sagrado de Deus e de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele nos trouxe a imortalidade por meio de sua expiação. Este é o propósito que Deus quer. Eles são um em propósito. Então existe Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. São como fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós vamos ler todos os livros dos apóstolos, assim como Paulo e Pedro, assim por diante, todas as epístolas que Paulo escreveu, ele sempre começou dizendo: Eu, sendo escolhido para ser um missionário, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e do seu Pai, ou de Deus, seu Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho. O próprio Paulo deixava bem claro também que a distinção entre de um e de outro era clara, para que as pessoas não pudessem confundir que seriam a mesma pessoa. Mas então, existem três deuses. Podemos dizer que existem três deuses, mas existe apenas um. Quando nós falamos que existe apenas um Deus só, nós estamos dizendo que não existe nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo, mas existem um em propósito. Eles são como unidos em tudo. Todas as escolhas deles são conforme um conselho dos três. Então, Deus, ele é o Pai. Mas hoje vamos falar sobre Deus, o Pai, e não de Jesus Cristo e não sobre o Espírito Santo. Isto vai ser para outros vídeos de sexta-feira que nós vamos esclarecer um pouco sobre isso.
Então, a pergunta principal do primeiro capítulo é: existe um Deus? Ou será que nós somos frutos do Big Bang? Ou até mesmo nós somos frutos de um por acaso? Se nós pararmos para pensar, todas as coisas que existem no mundo, tanto as plantas, os planetas, as estrelas, o Sol, a Lua, as constelações e assim por diante, elas giram no perfeito circulação. A gravidade da Terra é perfeita em si própria. Nada flutua, nada vai fugir. É como não é possível que algo não possa ter alguém tomando conta. Podemos dizer alguém supervisionar, não podemos dizer que foi apenas uma grande explosão. Mas sim, o Senhor usou dessa grande explosão para juntar a matéria, para construir o nosso planeta. Deus, Ele criou todas as coisas que aqui existem nesta terra, mas Ele criou por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Como fala lá no princípio do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. O Verbo é uma ação. Jesus, como fala, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo, por ordem do Pai, por conselhos do Pai, criou a terra junto com o próprio Pai. Como nós possamos ver, Deus, Ele criou todo o seu plano, toda a terra, para que nós possamos habitar nela. Como por exemplo, existe uma passagem lá em Alma, capítulo 30, versículo 44, que fala assim: mas disse-lhe Alma, tu tiveste muitos sinais, queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, quando tens o testemunho de todos estes irmãos, assim como dos santos profetas? As Escrituras estão diante de ti, sim, e de todas as coisas mostram que existe um Deus, sim. Até mesmo a terra e tudo que existe sobre sua face, sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular. Testemunham que existe um Criador Supremo. Todas as coisas que nós podemos ver, existe um Criador. Alguém preparou um caminho, um planeta, um plano para que nós pudéssemos viver aqui. Claro que a teoria de evolução, entre outros, pode ser verdade, mas antes tem que existir alguém que fez tudo isso. Nada é por acaso, tudo tem um significado. E quem criou isso foi Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, que criaram a terra em que nós moramos. Como vamos ver mais para frente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, fala uma história muito importante que eu gosto bastante. No versículo 26, no começo, fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o grado, e sobre todas as terras, todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, como nós podemos ver, nesse primeiro parte do versículo 26, fala que façamos o homem à nossa imagem. Deus, quando foi criar o homem, ele não estava sozinho, porque ele estava usando o plural, ele estava falando façamos. Quando nós usamos façamos, significa quando não estamos só. Como por exemplo, eu irei fazer o homem à minha mais semelhança, ou eu faço um espaguete, ou eu faço uma pizza. Mas como são mais seres envolvidos na criação, usa-se o verbo façamos. E é como está escrito nessa passagem. Deus, o Senhor falou, façamos o homem à nossa. Quando ele fala de dois plurais, significava, ele estava dando uma dica, as pessoas estão nos dizendo, opa, não só foi somente Deus que estava ali, mas também existia outra pessoa ali. E essa outra pessoa que estava junto dele era seu próprio Filho, Jesus Cristo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós podemos tirar daí que Deus, ele não é apenas como fosse um espírito, como as pessoas falam, mas Deus, ele tem um corpo de carne e ossos, assim como eu, assim como vocês têm. Porque quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós somos feitos à imagem de Deus. É como se fôssemos um espelho. Então isso significa que Deus, ele tem uma mão, 5 dedos, pés, braços, orelhas, nariz, olhos, boca, cabelos. Ele tem todas essas coisas, porque nós fomos criados à sua semelhança. Mas a diferença que o Senhor tem de nós é que ele tem um corpo glorificado e perfeito. E além por cima, ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Exatamente isso que difere nós dele. Mas por meio da expiação do seu Filho Jesus Cristo, nós podemos ser semelhantes a ele. Então nós podemos aprender até aqui que o Senhor não criou a terra por nada.
e que Ele é o grande Criador, Ele nos criou por algum motivo. E Ele não estava sozinho na criação, mas estava com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Podemos aprender também aqui que Deus, Ele tem um corpo de carne e ossos, assim como nós temos, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, só que o seu corpo é glorificado. Mas o Senhor também tem alguns atributos, como amor, caridade, perdão, não é rancoroso e tem um amor infinito por cada um de nós. E Deus, o Senhor, é perfeito porque Ele adquiriu, Ele desenvolveu todos os atributos. Atributos que nós, nesta vida mortal, estamos aqui para tentar desenvolvê-lo. O Senhor também nos deixa nos conhecer Ele por intermédio das Escrituras, como fala lá em João 17:13. E a verdade é esta: conhecereis a Deus, o Pai, e a seu Filho, a quem Jesus Cristo, a quem enviaste, e a vida eterna é esta. Então nós podemos ver aí que a verdade é conhecer a Deus, o Pai, e a seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Porque é tão importante acreditarmos tanto em Deus e em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um enviado do próprio Deus para pagar os nossos pecados. Ele é o nosso Salvador do mundo. Deus, podemos dizer assim, era o supervisor. Ele supervisionava o que Jesus Cristo estava fazendo, estava instruindo, Jesus Cristo ia. E Jesus Cristo ia e executava o plano. Nós podemos aprender sobre eles ao lermos as Escrituras, ao orarmos e pedirmos com fé, para podermos conhecer seus atributos e todas as coisas que nós perecemos. Bem, este é o vídeo de hoje que eu queria deixar com vocês. Falar um pouco sobre Deus, o Pai e suas qualidades, a diferença entre Deus e um pouquinho sobre Jesus Cristo. E mostrar também que Ele é um homem de carne e ossos. E mostrar também que Ele é um ser perfeito, com atributos como amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, todos aqueles atributos que nós estamos aqui para desenvolver. Eu espero grandemente que vocês tenham gostado um pouco de compartilhar essas experiências e que vocês possam compartilhar tanto com pesquisadores como recém-conversa, até mesmo esse vídeo quando tiverem certas dúvidas, está bem? Vai ser muito importante mesmo para que vocês possam compartilhá-lo e possam expressar o que cada um sabe. Eu gosto muito de estar aqui para estar no testemunho para vocês, que eu sei que Jesus Cristo realmente vive, que Deus é nosso Pai e Ele tem um corpo glorificado de carne e ossos. O Senhor nos ama e vai nos amar para todo sempre. Nós falhamos e fazemos muitos erros nesta vida, mas se nós arrependemos, deixamos a luz de Cristo entrar em nossa vida, nós podemos ver a luz do arrependimento brilhar a cada dia que passa. Eu vos amo muito e é esse testemunho que eu gostaria de deixar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchauzinho, até o próximo vídeo.